Hoje, mais do que em outros momentos, a linguagem do jovem é ambígua, muitas vezes, porque o referencial dele não é o referencial de outras pessoas. Aliás, é comum, você que está me acompanhando agora, você já leu algum texto que seu avô escreveu, ou se você tem a felicidade de ter a sua bisa ou o seu biso ao lado, um texto que ele tem escrito, algumas palavras, e você, com toda certeza, deve ter desejado corrigir. Como um dia quis este que vos fala, corrigir também a palavra aluguer. Até que fui ao dicionário e tomei conta e tomei ciência de que o termo aluguer está presente no dicionário, você pode consultar. Na verdade, a minha correção foi um aprendizado. Mas é claro que houve e continua existindo uma série de situações de reforma ortográfica. Por conta disso, a linguagem do jovem acaba ignorando tudo isso e fazendo com que exista a sua própria forma de comunicação. É nesse sentido que existe o famoso internetês, sobre o qual me referi no início do nosso comentário. Este internetês, aliás, bastante curioso, é aquele internetês que não dá para compreender. E há, inclusive, gente que defende isso. Já foi tema de vestibular e há pessoas que defendem mesmo. Permita-me pegar esse material aqui, eu vou pedir a sua gentileza para que eu possa ler. Veja, porque estará aparecendo aí na tela para você e é uma dificuldade interessante. PQVC, não, chegou na agar que eu te falei. É uma indagação. O que é que eu disse? Na verdade é simples. Por que você não chegou na hora que eu te falei? É claro que na linguagem cifrada, na linguagem de internet, no Messenger ou em outras comunidades, outras situações, isso é extremamente comum. Mas é claro que há uma dissintonia com a linguagem formal. Há problema nisso? Há, principalmente quando você escreve. E escreve formalmente para um texto redacional. Então você pode usar esse tipo de comunicação? Pode, desde que você saiba para quem você está se dirigindo e em qual meio você está utilizando esse tipo de linguagem. Agora, numa situação formal, de um emprego, de um concurso, ou mesmo do Enem, que nos interessa de perto, jamais esse tipo de situação deve ser utilizado. Ressalvando se esse for o tema da sua redação, o que é pouco provável. Mas, deixando tudo isso de lado, vamos chamar o bom amigo, o grande amigo Kolbe. Com a palavra, o professor Kolbe, e agora, mudando o nosso foco, a matemática vem à tona. No primeiro programa, lembrávamos também que o assunto mais presente nas provas do Enem é o assunto geometria. E esse segundo programa será inteiramente destinado à análise de algumas questões de geometria, onde mais uma vez você vai perceber que o mais importante nas questões de matemática do Enem é o seu senso de observação, é o seu cuidado na análise dos enunciados e não se preocupando com fórmulas, com memorizações. Vamos analisar uma questão que aconteceu no Enem de 1999, é a questão número 7. Tá? Questão número 7 do Enem de 1999. Veja bem, existem os chamados sólidos de revolução. A palavra revolução, muito embora todo mundo pense que é uma palavra dos textos de história e da sociologia, não é bem verdade. A palavra revolução, na sua essência, significa apenas e somente a ideia de movimento, sem conotar especialmente com nada. Claro que a história usa muito o termo para designar movimentos de ordem social, política, econômica, religiosa, acabando dessa forma com a sensação, gera a sensação, né, de que é um termo da história. Mas a matemática usa também o termo revolução. E para nós um sólido de revolução é um sólido que pode ser gerado por um movimento. E esse movimento é sempre um movimento de rotação ao entorno de um eixo. É exatamente desse aspecto que a questão vai abordar ou vai tratar. Então vamos acompanhar o enunciado. Vamos lá? Assim como na relação entre o perfil de um corte de um torno e a peça torneada, sólidos de revolução resultam da rotação de figuras planas em torno de um eixo, como dissemos. Girando-se as figuras abaixo, em torno da haste indicada, obtém-se os sólidos de revolução que estão na coluna da direita.
A correspondência correta entre as figuras planas e os sólidos de revolução obtidos é. Então veja, o que é que ele quer? Ele quer que você associe a primeira coluna, onde estão as figuras que vão girar em torno do eixo, com os possíveis sólidos gerados por elas, por esse movimento, né, que estariam na segunda coluna. Ou seja, é mais um exercício onde a única coisa necessária para a sua resolução seria a imaginação. Vamos acompanhar a animação que está presente, onde nós percebemos que o giro de cada figura da primeira coluna só pode resultar num único sólido que tem a sua configuração. Ou seja, a figura é meia secção transversal do sólido. Então vamos acompanhando. Observe, a primeira figura girando só pode resultar no sólido que está na alternativa D, exatamente pela configuração geométrica. Quando a segunda figura girar, observe que ela vai resultar no sólido que está na alternativa E. Já a terceira figura, que tem aquela saliência, né? Quando ela girar, observe que o único sólido que pode resultar desse giro está na alternativa A. Então é isso que você teria que fazer, ir associando essas figuras com os seus giros e os sólidos resultantes. Na alternativa D, supondo o giro daquele sólido em torno do eixo, observe que a única figura resultante só pode ser a figura B. Já a última figura, que é uma espécie de um E, ao contrário, né? Ela girando, note que sem outra chance só poderia resultar na alternativa C. Portanto, o conjunto que nós observamos associando a figura com o sólido gerado está absolutamente previsto na alternativa D, que seria a alternativa correta do exercício. Portanto, você percebeu, não houve necessidade de fórmula, não houve necessidade de cálculo, apenas interpretar o enunciado e observar nas alternativas restantes qual coincidia com a ideia. E as questões do Enem, com muita frequência, têm essa característica. Na sequência agora, nós vamos associar a matemática com a arte. Será que isso é possível? Vamos ver que uma questão de matemática do Enem fez exatamente isso. Olá, professor Kolbe. Olá, pessoal. Nós estamos aqui para explicar um pouco do cordel para vocês. A origem do cordel no Brasil foi através da vinda dos colonizadores portugueses que trouxeram a ideia que já era bastante difundida na Europa. Um traço bem característico do cordel é a sua forma, a apresentação textual dele. São formados por sextilhas, que são 6 versos com 7 sílabas cada um, e as rimas dispostas no formato ABC-BDB, onde o segundo, o quarto e o sexto versos é que formam as rimas da estrofe. E a maneira como isso se dá de forma prática e a integração social, o Fernando vai explicar um pouquinho para a gente. Bom, a propagação do cordel se dá de uma forma muito simples, mas o registro dele é que foi importante, porque até antes dele ser escrito, ele era passado de uma forma contada, em contação de histórias, em grupos de roda, através de família. O pai contava para o filho e ia sendo passada, as histórias iam sendo passadas de geração a geração, até que passou-se a registrar de forma escrita isso, para difusão mesmo das histórias mais peculiares do Nordeste, que é de onde partiu mesmo o cordel. E até hoje existe o cordel. E a gente pode ver que ele mantém a mesma estrutura assim. Ele se chama cordel porque ele é disposto dessa forma aqui, ó, em varal de cordas. E é de acordo com a necessidade do local, assim, a forma mais simples possível de disposição. E essa ilustração acontece numa matriz, pode ser madeira, e é impresso o desenho que o artista encontra afinidade com o texto. Por exemplo, nessa xilogravura, que acontece como a gente mostrou, e são feitas várias cópias, quantas edições o autor quiser para o seu cordel. E tem um artista, por exemplo, aqui, onde a gente pode mostrar a divisão da folha no cordel, que é em 4 partes, do tamanho A4, frente e verso. Então, como são artistas populares, que trabalham às vezes com pouco material, foi a melhor forma para se aproveitar ao máximo
o formato do papel, né? Para distribuição de texto. Esse belo trabalho que você observou é executado pelos pesquisadores jovens da Fundação Cultural de Curitiba que realizam um importante trabalho na preservação e na divulgação da nossa cultura. Mas vamos ver como que essa ideia apareceu num problema do Enem. Foi a questão número 3 do Enem de 2003. Vamos lá, vamos acompanhar o enunciado? Muito bem. Na literatura de cordel, os textos são impressos em geral com 8, 16, 24 ou 32 páginas de formato 10,5 centímetros por 15,5 centímetros. Então, a ideia que nós observamos antes. As razões históricas que explicam tal fato estão relacionados à forma artesanal como são montadas as publicações e ao melhor aproveitamento possível do papel disponível. Essa é a ideia fundamental, né? Então, considere abaixo a confecção de um texto de cordel com 8 páginas. O exercício adotou a possibilidade de 8 páginas, portanto, vezes 4, 32. Então, são feitas dobras sucessivas, conforme você observa na ilustração da própria questão. Logo abaixo, o enunciado conclui: utilizando o processo descrito acima, pode-se produzir um exemplar de cordel com 32 páginas de 10,5 centímetros por 15,5 centímetros, com o menor gasto possível de material, utilizando uma única folha D. A alternativa A propõe uma folha de 84 centímetros por 62 centímetros. A alternativa B, 84 centímetros por 124 centímetros. A alternativa C, 42 centímetros por 31 centímetros. Alternativa D, 42 centímetros por 62 centímetros. E a alternativa E, 21 centímetros por 31 centímetros. Veja, a maneira de resolver a questão, ela exigiria que você fosse experimentando as alternativas para ver qual delas se ajustaria ao método proposto no próprio enunciado. Quando você chegasse na alternativa D, porque a ideia é ir dobrando a folha sucessivamente. E sempre observe dobrando a dimensão maior. Você sempre dobra a dimensão maior, né? Então, na alternativa D, como nós temos 42 centímetros por 62 centímetros, a primeira medida que nós vamos dobrar é a medida 62. Observe a ilustração. Veja, se nós dobrarmos 62 centímetros, nós ficaríamos com uma folha de 42 por 31, com 2 folhas. Você dobrou uma delas, ficaram 2 folhas. Já na sequência, a maior medida que resta agora é a 42. Então, nós sempre dobramos a medida maior. Se nós dobrarmos 42, nós vamos ficar com 31 por 21. Só que são já 4 folhas. A medida maior é a 31. Se nós dobrarmos a 31, observe a figura seguinte na ilustração, nós teríamos agora uma nova dobra com medidas 21 por 15,5. Só que já são 8 folhas, né? Portanto, na última dobra possível, onde a medida maior que sobrou foi exatamente a medida de 21, observe que dá exatamente as medidas previstas no enunciado. Então, nós teríamos 15,5 por 10,5, num total de 16 folhas. Agora, como vale frente e verso, então nós teríamos 16 folhas vezes 2, para dar o número de páginas. Você observou isso, né? Uma folha tem uma página em cada lado. Então, seriam 16 folhas vezes 2, um total de 32 páginas. Portanto, a alternativa D é a única alternativa que vai corresponder precisamente ao que o enunciado nos propôs.